Tá bom assim. Bom, graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria ler um texto que é muito conhecido de todo mundo, que está lá em Mateus 28. Melhor você colocar. Então, na verdade, descendente de italiano, não dá para ficar segurando o microfone, porque tem que falar com as duas mãos, né? Então você sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe, né? Italiano vivo. E assim é italiano morto, né? Então, para você entender, a gente tem que mexer a mão, porque senão não somos nós. Mateus 28, nos últimos versos, Jesus vai dizer, é a despedida dele, que ele está subindo ao céu. E é uma coisa impressionante, porque Jesus ele ressuscitou dos mortos, e por ressuscitar dos mortos, nós estamos aqui, e por isso ele também venceu a morte. E por vencer a morte, nós também vencemos com ele, porque Paulo diz que se Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, lá em Efésios. Então nós também temos o poder de vencer a morte, aonde nós estamos. E toda a ação que nós temos que ter é para vencer a morte. Então, o que nós vamos fazer como igreja tem que ser para vencer a morte, e não para simplesmente satisfazer a nossa vida. Então, Jesus ele vai dizer, ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as Escrituras. Mas antes ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. Por que ele quer discípulo? Porque o discípulo entende que ele é a imagem e semelhança de Deus e quer ser seguidor de Jesus para o resto da sua vida. E para ser seguidor de Jesus, ele precisa se unir a outros seguidores de Jesus para ser discípulo. E essa quantidade de discípulos unidas é que forma a igreja. Porque Jesus ele não ordenou para que a gente fizesse uma igreja, mas Jesus ordenou para que nós pudéssemos fazer discípulos de todas as nações, e não uma igreja. E é claro que a reunião dos discípulos é uma igreja, e essa igreja, e o tema que me deram, é uma igreja encarnacionista, ou uma igreja encarnada. E para a gente poder entender o que é uma igreja encarnada, nós temos que entender o que não é uma igreja encarnada, para que a gente possa fazer essa comparação. E para isso eu trouxe uma história que aconteceu comigo, que me chamou muito a atenção, e que aconteceu numa igreja em Minas Gerais que eu fui pregar. E todos que estavam na igreja, que me chamaram, toda a liderança que me chamou, lógico, eu só preguei uma vez, foi a única vez que eu preguei, porque isso é uma coisa que acontece muito comigo, eu prego uma vez só. Né? Talvez aqui também seja a primeira e a última, então já estou te avisando. Essa igreja gostaria muito de trabalhar com marginalizados. E ela falou, não, você é o cara que tem que vir, a diretoria se reuniu. Eu falei, tá bom, eu vou, não tem problema. E aí eu fui, preguei o primeiro dia, à noite eles queriam que eu fosse pregar na praça. Eu falei, não, na praça eu não vou pregar, né? Mas decidi não pregar. E aí foi todo mundo para a praça, porque eles queriam fazer uma missão urbana, e missão urbana tem que pregar na praça. Aí eu chamei um diácono que estava junto comigo na praça, falei, escuta, eu não sei se posso falar palavrão aqui, eu acho que não posso, né? Então, onde tem um prostíbulo aqui? Aí ele falou, pô, pastor, um prostíbulo é logo ali, ó. Mas eu não posso ir, porque eu sou diácono na igreja. Eu falei, não tem problema, você está comigo, vamos lá? Aí ele falou, vamos, então vamos. Aí entrei no prostíbulo, a primeira pessoa que eu encontro é a cafetina do prostíbulo. Ela estava chorando porque o marido dela estava doente. Eu falei assim, eu sou pastor, eu quero orar pelo seu marido e por você. Aí orei por ela, preguei o evangelho para ela, ela chorou, o marido chorou. Ele não foi curado, mas eu orei por ele. E aí eu conversei com a cafetina e disse, posso subir as escadas, convidar as meninas para ir ao culto comigo na praça? Ela falou, pode, sobe, ele já nos abençoou. Então eu subi correndo, chamei todo mundo, mas uma menina, moça, ela estava muito interessada. Eu falei, então vamos descer comigo. E ela estava vestida a caráter.
né? E ela tinha uma blusa muito pequena, apertada, ela tinha um seio enorme, e ela tinha, assim, tem 3 tipos de saia, né? Tem a saia, a mini saia e pra que saia. Então ela estava com essa vestimenta de pra que saia. E umas pernas muito grossas, assim, muito bonita, menina. E aí eu levei ela para a praça e fiquei com ela, conversando com ela sobre Jesus, e ela chorando, só porque falava de Jesus, ela estava muito sensibilizada pela questão da pessoa de Jesus. O cara fez o apelo, eu falei, você não quer Jesus? Vai lá! E ela aceitou Jesus naquela hora. Eu falei, nossa, agora está completo. Eu não sabia que ia acontecer esse negócio. E eu estava dormindo na casa de um engenheiro da Vale. Ele tinha uma mansão numa ilha, e só tinha ele, a filha e a esposa numa mansão. E aí eu falei, caramba, lá deve ter quarto pra caramba, ela vai dormir comigo lá. Aí chamei o engenheiro e falei, escuta, essa mina aqui aceitou Jesus, sabe o que ela é sua? Ele falou assim, então, agora ela pode ser membro da igreja. Não, ela é sua irmã agora. Mas só que ela não tem onde morar, porque ela estava morando no prostíbulo. Então nós temos que levar ela para sua casa. E aí ele falou, mas pastor, minha esposa não vai querer. Eu falei, conversa com ela, porque se ela não for, eu também não vou. Aí ele falou, tá bom. Aí foi conversar, a mulher dele só balançava a cabeça, como que pode? Uma mulher que nem tem saia, nem tem blusa, como que vai dormir em casa, não sei o quê. Aí ficou discutindo e eu lá. E eu falava para ele, se ela não for, eu não vou. E aí decidiram que ela ia, então eu levei junto essa menina. E aí, na hora de dormir, a mulher não queria que ela subisse nos quartos, que ela tinha que dormir na sala. Aí conversei com a mulher e falei, olha, ela dorme no meu quarto, eu durmo aqui na sala, tá tudo certo. E ela brava comigo, cara virada. E no outro dia, quando ela desceu para preparar o café, a menina já tinha lavado toda a louça, já tinha limpado toda a cozinha, ela deixou a cozinha um brinco. E aí a mulher, nossa, mas quem fez isso? Eu falei, eu não fui. Deve ter sido ela. Então aí ela falou, não, eu limpei porque estava meio sujinho e tal. E aí a mulher começou a gostar dela. Nós começamos a tomar café e nós tínhamos que ir para a igreja porque eu ia pregar na igreja. Aí eu falei para o engenheiro assim, querido, ela desse jeito, ela não pode ir na igreja, a gente tem que comprar roupa para ela. Ele falou, mas o senhor quer fazer o quê? Eu falei, vamos pôr ela no carro, nós vamos levar ela no comércio, comprar roupa para que ela possa ir na igreja, e de lá a gente vai. Falei, então beleza. Aí passamos na loja, imagina eu falando para a menina a blusa que ela tinha que usar, não sou você, né? A blusa que ela tinha que usar, a calça que ela tinha que usar, o tênis, né? Então ela punha a blusinha e mostrava para mim, e aí? Não, tá muito apertada ainda. Essa coisa que você tem aí, bicho, é muito grande, tem que ser uma coisa mais larga. E aí ela foi colocando a roupa mais larga e tal. Aí a calça muito apertada, não, tem que ser um pouquinho mais fofinho. Aí comprou um tênis vermelho. Eu falei, beleza, tá tudo certo, vamos assim mesmo. Mas eu comprei sutiã, calcinha, meia, tudo para ela. E o engenheiro não deu uma grana, eu fiquei duro, mas tá tudo certo. E aí nós fomos para a igreja e cheguei na igreja, falei, ó, escuta, eu vou usar a sua situação para você ter um emprego e uma casa para morar, beleza? Você vai comigo lá na frente quando me chamar. Aí ela topou, levei ela na frente. Aqui, meus irmãos, vocês querem aprender a fazer missão urbana, não é isso? Então, Então, aqui tem um exemplo muito claro dessa menina que ela se converteu lá na praça, que você falou, que você queria de verdade aprender a viver uma vida fazendo missão urbana. Então, ela está aqui. Agora, o que nós precisamos? Precisamos de emprego. Ela tem 3 filhos. Ela não pode ganhar um salário mínimo. Ela tem que ganhar pelo menos 2,5. Então, eu quero que alguém de vocês aqui dê emprego para ela. E aí todo mundo ficou em silêncio. O pastor já estava com a orelha vermelha, a bochecha vermelha, tudo vermelho de raiva de mim. E eu lá, vamos lá, gente. Se você não der emprego para ela, não adianta eu falar sobre missão urbana, porque você não quer fazer. Aí tem que fazer agora na prática. Aí uma mulher chamada Parré, crente pra caramba, ela falou, eu tenho uma loja de peça infantil, quero dar emprego para ela, posso pagar os 2,5 salários. Então, joia, agora precisamos de uma casa para ela. Quem vai dar casa para ela? E aí, sorteando, né? Assim. E aí o pessoal, uma mulher
viúva. Ela falou, eu tenho uma edícula no fundo da minha casa, eu posso emprestar, depois de um tempo ela tem que pagar o aluguel para mim. Eu falei, não tem problema, ela vai pagar. E aí conseguimos a casa, conseguimos um emprego para ela, e aí eu preguei, também à noite não preguei, porque o pastor não me deixou pregar por causa desse negócio, e eu tive que vir embora. Mas essa menina, depois de um tempo, a Parré me ligou e agradeceu, porque essa menina estava trabalhando com ela. Ela nunca viu uma mulher tão dedicada, tão esperta, que desenvolveu tão rápido a sua profissão de vender roupa de criança. E lá ela entendeu que o propósito de Deus para a vida dela era cooperar com os outros que ainda tinham necessidade de emprego e tudo mais. E ela começou a empregar mais pessoas necessitadas. Por isso, diante desse fato e diante dessa história, eu quero dizer para você que essa igreja ela tem uma ação desencarnada. E por ser desencarnada, tem uma frase de um teólogo chamado José Comblan, que ele vai dizer da seguinte forma: a igreja hoje, na atualidade, ela fala para si, contempla-se a si mesmo e ouve de si mesmo. Fazendo isso, a missão termina e a igreja morre. Esse é o texto dele. Mas esse é o fato de uma igreja que não é encarnacionista, ela é desencarnada. Por quê? Porque ela não tem a atitude do Cristo. E para isso, a gente precisa entender, diante dessa história, existem 4 aspectos dessa igreja que é de suma importância para que a gente não faça igual à igreja de Minas Gerais. Então, o primeiro aspecto que eu pude tirar dessa história, diante de tudo o que aconteceu comigo e com essa menina, é que o primeiro aspecto consiste no fato de que se fala muito sobre Jesus, mas pouco se busca se parecer com ele. Essa é uma das coisas que você tem que se desviar da situação de uma igreja que só fala e não se parece com Jesus, porque quando nós nos parecemos com Jesus, nós queremos estar dando a vida para o outro. E não importa qual é a classificação social que ela tenha. O que importa é que essa pessoa precisa de ajuda e de vida que eu já tenho. Então nós precisamos parar de falar tanto aqui dentro e viver mais lá fora. Porque essa situação faz com que a gente seja uma igreja desencarnada. Esse é o primeiro aspecto dela. Só fala, mas não vive. Então é uma das coisas que nós precisamos entender. Segundo aspecto que faz com que a gente possa perceber que essa comunidade ela é desencarnada, é uma comunidade excessivamente espiritualizada, porém desconectada da dor do mundo. Ou seja, não ouve o mundo, não vê a dor do mundo, não percebe que o mundo está sofrendo, satisfeita com os cultos esteticamente belos, ou seja, precisa de toda a pompa, E hoje o que está na moda é a igreja preta, Então você tem que ir para uma igreja que está pintada de preto, Porque é esteticamente belos, E a luz fica focada só na pessoa que fala, só na banda que toca, Para a gente poder ter atenção. Esses são esteticamente belos, com uma teologia sofisticada, mas ausente das feridas e do sofrimento da humanidade. Ou seja, nós não temos a proximidade com as pessoas que sofrem. E hoje parece que sofrimento nós não queremos ouvir. E parece que a igreja também está surda devido ao sofrimento das pessoas que nos encostam. Você já percebeu que você não gosta muito de ouvir de sofrimento? Porque você está atrás da felicidade. Uma igreja que está atrás da felicidade, ela não quer ouvir os problemas. Por isso que tem igrejas que correm atrás da prosperidade e correm atrás da felicidade. E por correr atrás da felicidade, ele acha que vindo ao culto, ele pode se tornar mais feliz, e por isso que tem algumas igrejas ainda que vão dizer da seguinte forma: seus problemas você deixa lá fora. Você já ouviu essa frase? Deixa lá fora os seus problemas, vamos adorar a Deus aqui. Pô, como é que eu vou adorar a Deus se eu estou com um monte de problema? Eu tenho que trazer os problemas para dentro da igreja.
e a comunidade em si dividir esse sofrimento. Por isso que Paulo fala que você tem que comunicar as suas necessidades aos santos. Porque os santos vão, não é o Santos Futebol Clube que está quase caindo, mas é os santos que está tentando resolver os problemas que você tem. Então, nós temos que nos dedicar. Por que tem a noite ou a tarde da bênção, para você contar as bênçãos que aconteceu? E por que não tem a tarde do sofrimento, que você pode vir aqui e falar dos seus sofrimentos? Porque a sociedade de hoje, ela está proposta a viver só na felicidade e no prazer. E isso faz com que nós nos tornemos pessoas desencarnadas, ou seja, nós não temos a encarnação de Jesus. A igreja não tem a encarnação de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você, que tem um cara no século V, que é Agostinho de Hipona, não sei se você já conhece, mas é um cara muito velho, que já morreu e tal, mas os pensamentos dele ainda nos fala hoje. E ele diz da seguinte forma: Deus criou o homem com uma felicidade inata nele. Ou seja, a felicidade está dentro dele. Por quê? Porque Deus está dentro dele. E ele está escrevendo para a igreja. Deus está dentro de você. E porque Deus escolheu você para a habitação dele. E ele tem a felicidade plena. Você não precisa de mais nada se você tem Deus dentro de você. E uma das coisas mais interessantes que ele diz nesse texto, ele diz da seguinte forma: mas se o homem frustrar os planos de Deus, buscando a felicidade em coisas efêmeras, ele sofrerá o resto da sua vida esqueci agora. Como é que chama? Quando a pessoa ansiosa vai sofrer de ansiedade o resto da sua vida. O que significa? Que ele está falando para nós. No século V, ele está falando para nós, porque o Brasil é campeão em ansiedade. Hoje, saiu nas pesquisas. O brasileiro, ele é ansioso. E é lógico que essa influência vem para dentro da igreja. E aí, deixa eu me fazer uma pergunta. Qual é a velocidade que você ouve o WhatsApp? 1, 2, 2,5, qual é? Rapaz do céu, não mente. Minha mulher, ela tá doida lá, ouvindo. Eu não consigo entender nada. Eu falo para ela: entendeu? Entendi, estou respondendo. Aí a outra pessoa que está lá também está ouvindo na velocidade 2. Ou seja, a ansiedade toma tanta coisa e toma conta da nossa vida ao ponto de nós não queremos perder tempo. E por isso nós aumentamos a velocidade. E é assim a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que tentar acelerar o futuro. E você não vai conseguir. Você não vai conseguir trazer o futuro para o presente. Você tem que viver a sua vida. E o meu irmão aqui, ele leu um texto que diz assim: basta cada dia o seu mal. Você tem que entender. Então não dá para ficar lutando pela ansiedade. Porque a ansiedade é só você querer saber o que vai acontecer no seu futuro. Você não consegue. Você não consegue nem perceber quantos cabelos caiu da sua cabeça. Então é uma das coisas que nós temos que entender. A segunda coisa é essa situação de não permitir que o sofrimento faça parte da nossa vida. Então esse é o segundo. O terceiro aspecto de uma igreja que ela é desencarnada é que ela busca incessantemente o poder, que substitui o espírito do serviço. Ou seja, Jesus, ele deixou muito claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então nós temos que nos colocar a serviço e não buscar poder, porque o poder corrompe a vida da pessoa. Nós não precisamos lutar por poder, nós precisamos ter autoridade, e é diferente a autoridade de poder. Porque a autoridade você não impõe, a autoridade você vive, e as pessoas veem em você a autoridade. Poder você impõe, é opressivo, e nós precisamos entender que tem muitas igrejas que vivem dessa forma.
A comunidade se fecha em seu templo e perde a capacidade de caminhar nas ruas, de estar presente aonde a vida acontece. Ou seja, nós achamos que aqui é uma arca, onde nós estamos seguros. Então, essa é uma vida de igreja desencarnada, porque ela não tem atitude fora dos templos. Ela não tem atitude do lado de fora, onde a vida de verdade acontece, onde você pode ver o drama das pessoas e poder estar do lado delas. É algo que nós precisamos entender. E deixa eu me falar uma coisa, eu falei tanto de Jesus para um traveco, que ele decidiu ir para a igreja. Ele se vestiu com uma roupa mais adequada e foi para uma igreja. Chegando na igreja, as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro. E os diáconos e as diaconisas ficaram brigando, porque a diaconisa colocava o travesti do lado dos homens. E aí o diácono brigava com ela, porque ele era mulher e tinha que sentar do lado das mulheres. E aí ele ficou tanto nesse ping-pong vai e volta, que ele foi embora da igreja frustrado por causa disso. Aí eu falei, e aí, você foi na igreja? Fui, mas fiquei que nem ping-pong, os caras não sabiam onde me deixar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, você foi numa igreja errada então, né? Só pode ser. Então é uma das coisas que nós precisamos entender. Nós não conseguimos fazer a leitura da realidade da pessoa. É a mesma coisa quando eu entrei de mendigo numa igreja, porque o pastor, eu sempre pregava todo mês na igreja, falava, não vou pregar mais na sua igreja. Não vou pregar mais. Aí ele falou, não, vem. Eu falei, então eu vou só se for de mendigo. Aí eu falei, tá bom, vem de mendigo. Aí eu me vesti de mendigo, fiquei 2 dias sem tomar banho, já comecei a perceber a exclusão dentro da minha casa, porque minha mulher não queria mais dormir comigo, porque eu estava fedendo 2 dias, né? Aí pedi para separar uma casa de um diácono, que eu ia me trocar lá, pedi para guardar comida azeda, alho, carvão, aí me sujei tudo, coloquei uma roupa bem fedida, que já estava, né? Porque 2 dias sem tomar banho. E aí fui entrar na igreja. Quando eu fui entrar na igreja, tinha um diácono lá que já me barrou. Falou, aqui não, rapaz. Se você entrar no templo, eu vou chamar a polícia. Falei, tá bom? Aí fiquei lá só ouvindo os louvores. No terceiro louvor eu tinha decidido que eu ia entrar para pregar. E aí o pastor começou a cantar, eu fiquei escutando o terceiro louvor chegar, eu fui entrando. Quando eu fui entrando, o diácono que já tinha falado para mim que não era para entrar, me puxou do rodo, eu caí, né? Bati o cox, e aí ele veio conversar comigo, gritando, e eu estava comendo bolacha, eu comecei a dar risada, saiu tudo na cara dele, porque eu sabia o que ia acontecer. E aí o diácono que me serviu as roupas falou, não, deixa que eu vou pôr ele lá dentro. Aí eu pus ele me colocou lá dentro, e eu fui andando para o púlpito, peguei a Bíblia de uma senhora de idade, ela quase morreu no caminho, porque ela falou, roubou minha Bíblia, não sei o quê. Né? E aí foi essa bagunça, e cheguei no púlpito, a igreja toda foi batizada em línguas, que começaram a falar mal do pastor, né? Língua comprida, começaram a falar em línguas, e eu subindo no púlpito e todo mundo falando mal do pastor. Como é que é esse negócio? Está deixando o cara subir, vai deixar o cara pregar. E aí eu comecei a falar sobre Mateus 25, que é ainda, né, o julgamento da igreja. Vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido. Antes da fundação do mundo, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me ver, eu estava doente, você cuidou de mim. Esse foi o texto que eu preguei. Porque os bem-aventurados, eles sabem o que tem que fazer, e por isso fazem. Então, a igreja que é desencarnada, ela tem esse aspecto, que não sabe viver uma vida que acontece do lado de fora do templo. O quarto aspecto e último que a gente pode perceber diante desse fato que aconteceu em Minas Gerais é a evidência de uma preocupação maior com a imagem do que com o testemunho, esquecendo de que Jesus foi carne, suor, lágrima e dor.
Ou seja, nós estamos mais preocupados com a estética do que com certeza o testemunho. Então essas são os quatro aspectos que a gente pode perceber de uma igreja desencarnada. Ela não quer dar testemunho de Jesus, ela só fala de Jesus, ela tem condições e ela quer ter o poder, a dominação, e ela não está muito interessada na dor do ser humano. Então esses são os aspectos de uma igreja desencarnada. Eu não sei se você está colocando essa igreja que nasceu nesse caixote que eu montei, mas acredito eu que a luta com essa missão encarnada é para que os membros também possam perceber que eles não são espectadores, eles são membros, e por ser membros, eles têm uma ação fora do lugar, e a igreja não é só a reunião que acontece aqui. A igreja é quando ela sai pelas portas, pelas janelas e vai fazer alguma coisa em relação à cidade onde ela está inserida. Então, essa é uma situação que nós precisamos entender. Diante desse quadro que eu pintei, torna-se urgente recuperar a dimensão encarnacional da igreja. Por quê? Porque quando Jesus faz discípulos e pede para os discípulos fazerem outros discípulos, ele começou uma revolução. Que essa revolução se deu até o século IV, com Constantino. Constantino, ele não se converteu, ele simplesmente usou da igreja para organizar o Império Romano, que era enorme. E aí o que acontece? Ele diz claramente para a liderança da igreja que estava no Império Romano: vocês vão cuidar da alma, e o Império cuida do bem-estar do povo. Essa foi a ideia de Constantino. E o que acontece até hoje? Nós queremos ganhar a alma para Jesus, mas o bem-estar da pessoa, muitas vezes, a gente deixa de lado. E isso vai se desencarnando até o século IV, mas também passa pela Idade Média e chega na Idade Moderna, que o iluminismo faz com que a igreja se torne não mais um corpo, porque cada pessoa dentro da igreja é um indivíduo. Mas nós não somos um indivíduo, porque nós fomos chamados para ser comunidade. Nós fomos criados para ser comunitários, porque Deus disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E fazer imagem e semelhança de Deus é ter comunidade, sermos comunitários e não um indivíduo. Porque o iluminismo trouxe o individualismo para dentro da igreja e hoje cada membro é um indivíduo. Não pode ser assim. Nós precisamos ser comunitários, porque Deus, ele é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E por ele ser comunitário, nós também precisamos ser. Ah, mas a minha família, eu já faço comunidade. Não. Sua família é uma micro. Nós precisamos trazer mais gente para dentro disso. Seres comunitários. Então nós precisamos urgentemente trazer a dimensão encarnacional da igreja para dentro do nosso caminho. E trilhar esse caminho que Cristo trilhou. E não de uma forma diferente, igual a ele. Deus se fez humano e que se aproximou da dor e da história, que nos convida a ser uma presença viva, servidora e transformadora do mundo. Nós somos agentes de transformação. A igreja tem que ser agente de transformação. Aonde tem destruição, nós temos que construir. Aonde tem depressão, nós temos que tirá-la. Aonde existe problemas, nós precisamos estar lá. E é uma das coisas que Jesus mostra na caminhada com os seus discípulos. Porque quando chegou a Páscoa, lá em João 5, Jesus ele não foi para o templo, mas ele foi para o tanque de Betesda, aonde tinha problemas. Então Jesus sempre está escolhendo lugares de problemas para nós irmos. Então a caminhada que nós precisamos ter não é no shopping, mas é no Hospital do Câncer. Então é algo que nós precisamos entender. Precisamos encarnar a pessoa de Jesus como igreja do Senhor. E um teólogo que eu gosto muito, que já citei aqui, Dietrich Bonhoeffer, um alemão que morreu em 1945 na guerra e enforcado pelos nazistas. Ele diz assim, ele afirma que a igreja se torna igreja encarnada quando vive para o outro.
para o outro e não vive para si mesmo. Então, uma igreja desencarnada, ela vai viver para si. Uma igreja encarnada vai viver para o outro. Então, tudo que vamos fazer, a prioridade tem que ser o outro. Então, o individualismo sai daí. O egoísmo sai dessa situação. Precisamos desse modo para os dias atuais, pois a maioria das igrejas brasileiras, e eu estou falando da maioria das igrejas brasileiras, estão vivendo esse drama. O drama da desencarnação de Jesus. Então, uma igreja encarnada, ela precisa viver o que Paulo diz para Romanos, na carta de Romanos, capítulo 12, verso 1 a 3. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se nós nos adaptarmos ao mundo, que é uma igreja desencarnada, com certeza nós não vamos experimentar nem comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando Paulo fala que nós temos que oferecer o nosso sacrifício vivo, ou nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, Paulo está se remetendo, pensando lá em Gênesis 22, 5, quando Abraão vai levar o seu filho Isaque para sacrificar. Então, Abraão, ele deixa muito claro para os seus seguidores ou para os seus servos: fiquem aqui, eu e o mancebo ou o garoto, nós vamos ao monte, vamos adorar lá, e depois de ter adorado, nós vamos voltar. Então, sacrifício é a verdadeira adoração. Sacrifício é entregar o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor? Você tem a sua vida de melhor. Você não tem outra coisa do que é melhor. É a sua vida. Então, aqui Paulo está dizendo que você, como sacrifício, você entrega a sua vida toda a Ele. Isso é sacrifício. A adoração não é uma música boa, não é um louvor bom, não é um coro aqui, não é um púlpito aqui, mas o sacrifício é quando eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor e Ele há de me usar da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele pensou. Então é uma das coisas que nós temos que viver. Vivendo da forma acima citada, ou seja, vivendo dessa forma, podemos avaliar a sociedade e nos posicionar de modo antagônico a ela. Ou seja, a igreja não veio para se adaptar à sociedade, mas a igreja tem que viver uma vida antagônica à sociedade. É o que aconteceu em Atos, que Lucas descreve. É a igreja caindo na graça da cidade. E hoje nós estamos fazendo diferente. É a sociedade que cai na graça da igreja. Nós não podemos fazer mais isso, porque nós temos que viver antagonicamente ao que ela propõe. Se a sociedade vive fragmentada, a igreja precisa estar unida, porque é isso. A proposta de uma sociedade pós-moderna é uma sociedade fragmentada por causa do individualismo. Ou seja, eu vivo com a minha vida, ninguém precisa dar pitaco, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu cuido da minha vida, ninguém precisa se interessar. Eu vivo do jeito que eu quero. Ninguém precisa tomar nada de mim. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso é uma igreja fragmentada. Isso é uma sociedade fragmentada. Então a igreja precisa viver unida. E como ela vive unida? Ela só vive unida se ela for um sacrifício vivo. Se ela não for um sacrifício vivo, ela não vai viver unida. Se ela não se entregar, ou seja, se cada indivíduo desse lugar não se entregar como sacrifício vivo, nunca serão unidos. Nunca. E também não vão perceber quais são os seus dons. Porque para receber os dons, preciso ser sacrifício vivo. Porque se você continuar lendo Romanos 12, você vai perceber. Então é algo que nós precisamos entender. A unidade é de suma importância para uma igreja que está encarnada. E Jesus ainda diz:
Eles verão que vocês são um, se forem meus discípulos. É algo que Jesus ele diz. Então é algo que nós precisamos entender. A sociedade ela está fragmentada e nós precisamos estar unidos. Se a sociedade é competitiva, a igreja deve se colocar como serva. E o que nós vemos? A sociedade pós-moderna, ela é concorrente. Você pode perceber que você está fazendo pós-graduação, você pode perceber se você tem uma graduação, a empresa não vai te pegar porque você não tem nenhuma pós-graduação. Você precisa ter pós-graduação para competir com outro que tem pós-graduação, para você chegar. Ou seja, a competição é eu matar o outro para eu poder viver. A sociedade propõe isso em todos os lugares da nossa vida. E nós não podemos entrar nessa competição, porque a vida com Jesus é eu dou a minha vida para você viver. Esse é o Evangelho. O capital é eu mato a sua vida para eu viver. Agora, a vida no Evangelho é diferente. A vida encarnada é eu dou a minha vida para que você viva. É o que Jesus fez. Ele morreu por quem? Por nós, por mim. E se ele morreu por mim, eu tenho que morrer pelo outro. Então é algo que nós precisamos entender. E esse serviço é o serviço de dar a vida. Não tem jeito. Se a sociedade é consumista, a igreja precisa assumir uma vida de simplicidade. Porque é o que nós fazemos. Sinto muito, irmãos. Nós estamos cada vez mais abastados. Aonde nós vamos? Nós podemos perceber. Nós queremos muitas viagens, porque todo mundo está viajando. Nós queremos muitas coisas de outro país, porque todo mundo tem coisas de outro país. Nós precisamos comprar para que a gente possa ser feliz. O consumo está longe da vida de Jesus, porque a vida de Jesus, ele disse, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Então, se a chave da interpretação do Evangelho é Jesus, nós deveríamos de ter uma vida mais simples. Jesus não nos chamou para ser centopeia, porque parece que tem gente que tem 50, 100 par de sapato. Para que tudo isso? Você só tem um par de pé. Eu tenho esse tênis que minha mulher fica falando para eu comprar outro. Eu falei, não, e não furou? Por que eu vou precisar de outro? Não furou, eu não preciso mostrar o sapato que tenho para falar quem eu sou. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Então, não o que o sapato vai falar quem eu sou. Então, não tem jeito, não é o celular que vai falar quem você é. Não é a roupa que você usa, desculpa, não é a roupa que você usa que vai falar quem você é. Mas que vai falar quem você é aquilo que Deus fez por você. Você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você tem uma posição na terra que é de transformar o mundo, de fazer com que o mundo seja diferente daquilo que você vive, daquilo que o mundo vive. Por isso nós temos que buscar a simplicidade. Falta 10 minutos, né? Por isso que nós temos que buscar a simplicidade da vida. E nós não precisamos de muita coisa para viver. E tem uma coisa que o Sócrates, ele fazia muito em Atenas. Ele ia no comércio. E indo ao comércio, ele olhava minuciosamente tudo que tinha no comércio. E lógico que os donos das lojas, eles escravizavam as deusas. Por quê? Porque ele colocava as deusas na porta. E isso é o que acontece no shopping center. Eles colocam as meninas mais bonitas na porta. Para quê? Para atrair os babacas que acham que ela vai se apaixonar por você. Então, e aí você compra tudo o que ela quer. Então é dessa forma que Atenas vivia. E aí teve uma deusa que chegou e disse assim, mas escuta, por que você vem todo dia aqui, olha tudo e não compra nada? Ele falou, sabe por quê? Porque eu venho aqui só para ver o que eu não preciso para viver. Nós podemos fazer, lógico, você vai duro para o shopping, você fica babando na vitrine, mas nós podemos fazer passeios socráticos no shopping, dizer, isso aqui eu não preciso para viver, que minha vida é simples, eu não preciso, né? Minha mulher que fica falando para mim, você precisa, eu falei, não preciso,
Tem pessoas que dizem, não, você precisa assistir essa série. Eu não preciso assistir. Eu não preciso dela. Então é isso, a gente precisa dizer, eu não preciso, né? Em uma sociedade sentimentalista, onde o prazer e a felicidade têm prioridade, a igreja é chamada a viver com discernimento. Porque nós não estamos aqui para buscar felicidade. Nós estamos aqui para sofrer pelo Evangelho. Nós estamos aqui para sofrer um pelo outro. Nós não podemos permitir que nenhum membro da igreja encarnada sofra, porque nós vamos sofrer junto. Porque a Bíblia diz, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. É a mutualidade. Se tem necessidade no meio da comunidade, nós temos que suprir. Porque é dessa forma que o discernimento virá. Assim, a igreja encarnada deve ser apresentada reconciliadora da sociedade. A sociedade precisa ser reconciliada de novo com Deus. Como que nós fazemos? Se nós formos exemplo. Se nós não formos exemplo, nós simplesmente vamos viver o que a sociedade vive. E não é isso que Deus tem chamado a igreja para ser. Para terminar, né, um pouco mais, em uma cultura que valoriza o eu, nós precisamos de uma igreja de nós. Em um tempo de discurso de ódio, nós devemos ser palavra de paz. Em meio às diferenças, nós devemos olhar com compaixão. E aí, como nós podemos despertar nos outros o desejo por uma verdadeira mudança? Isso é importante para nós, depois de tudo isso. Caminhando entre os vulneráveis, permitindo que nossa presença se torne consolo, escuta e abraço para essas pessoas. Defendendo a dignidade dos esquecidos, lembrando ao mundo que cada vida é preciosa aos olhos de Deus. Escolhendo a simplicidade, para que nossa maneira de viver testemunhe um coração livre e disponível para o reino de Deus. Enquanto a nossa vida for amarrada por consumo, nós não vamos entrar no reino de Deus. 5 minutos, eu estou terminando, vai dar. Promovendo comunhão em meio à polarização. Nosso Brasil é uma pena que a maioria das igrejas brasileiras são polarizadas entre bolsonaristas e lulistas. Nós não estamos aqui para discutir quem é melhor ou quem é pior. Nós estamos aqui para levar todo mundo a uma reconciliação, porque nós precisamos ser amigos, em primeiro lugar. Então, nós trabalhamos pela reconciliação, nós temos que ser ponte e não se você vota em Lula, você não é meu amigo. Se você vota em Bolsonaro, você já viu que a política não serve para dentro da igreja? Não serve. Não dá. Então, nenhum dos dois presta. Você está torcendo à toa. O Rei dos Reis é o Senhor. E nós precisamos reconciliar essas pessoas que perderam a amizade com parente, com amigos, por causa de uma política falida como a do Brasil. Nós não podemos fazer isso. E nós temos que anunciar o Evangelho com a própria vida, para que as nossas atitudes falem mais alto do que os nossos discursos. Aonde nós vamos, nós precisamos levar uma vida que é um discurso, que é uma pregação, que vai fazer diferença na vida do outro. Isso faz com que a igreja se torne encarnada. E nós precisamos retornar a esse conceito encarnacionista da igreja. Porque quando os membros, lógico que a igreja, ela é dividida em 2 grupos. Os membros, discípulos de Jesus, e os frequentadores. Aí você se classifica onde você quiser. Frequentador é espectador, ele vem para ouvir, ele vem para avaliar, ele vem para avaliar o louvor, para avaliar a pregação. Esse é o espectador. O membro, discípulo de Jesus, ele está de ouvido ligado para saber o que ele tem que aprender aqui para aplicar lá fora. Então esse é membro, discípulo de Jesus, entendeu que a igreja é um Gatorade espiritual gigantesco que se alimenta para aplicar lá fora na vida na vida, aonde a gente vai se encontrar com Jesus. Então, que você fique claro,
fique claro para você que existe uma possibilidade de ser uma igreja encarnada. Ou seja, você tem que decidir de que lado você está. Você quer continuar uma igreja desencarnacionista ou você quer ser uma igreja encarnacionista? Para isso, você precisa voltar a ter compaixão, amor. E amor não é um sentimento, né? Amor é uma decisão. Eu vou amar até que a pessoa possa ver Jesus em mim. Amém? Que Deus abençoe você. Muito obrigado por me ouvir e espero que o Senhor possa cuidar do teu coração. Tá bom? Um abraço.